ter disso, até pela própria manutenção da vida dele, enfim. Mas ele precisa manter a segurança da criança. Então, o que a defesa propõe é que o pai continue tendo contato por telefone, ligação de vídeo, a mãe se compromete a realizar essas ligações pelo horário determinado com a criança, para que essa criança crie uma rotina de ver o pai, certamente mesmo de forma virtual, e que isso seja veiculado ao período que estamos passando, que é de Covid-19, que não temos tanto controle sobre as coisas como gostaríamos de ter. Então, é uma situação atípica. Ademais a isso, a gente pode colocar que mora uma idosa com a mãe. A idosa possui 60 anos, que é a mãe da Rebeca. Ela tem 60 anos. Pelo Estatuto do Idoso, em seu artigo 1º, já diz que 60 anos igual ou superior já é considerado idoso. Então, idoso já possui, indiferente de possuir comorbidades ou não, já possui uma preponderância maior aos riscos eminentes da doença. Então, a gente expor essa idosa a uma criança que está vindo de uma casa onde o isolamento social não está sendo cumprido, onde as normas não estão sendo cumpridas de forma devida, é um risco tanto à criança quanto à própria família da mãe, que vai ficar totalmente lesada com isso. Então, a proposta da defesa é essa. Vossa Excelência, se você deixar eu dar destaque a alguns julgados que recentemente estão reforçando o posicionamento que eu estou defendendo junto com a parte autora. Concedido. Dentro de um julgado da primeira vara da comarca de Barra Velha, de Santa Catarina, há um ponto que merece bastante destaque, que eles entendem de seguinte modo. A visitação é direito da criança e do adolescente de manter integral contato com o genitor que não ficou com a custódia e que o afastamento da prole de seu genitor pode trazer consequências gravíssimas para a pessoa em seu desenvolvimento. Nessa oportunidade, ele deu uma citação em relação ao entendimento de Fernando Sauzer e Silva, que os menores não são um objeto, não pertencem exclusivamente a nenhum dos genitores, não devem ser tratados como se fossem uma bolsa que se leva para qualquer lado. E mais, também eu posso destacar que no Judiciário do Mato Grosso, na primeira vara da família e sucessões da comarca de Cuiabá, eles entenderam de um seguinte modo. O desgaste da pandemia enfrentado por todos não pode colocar em risco o convívio de nossas crianças com seus dois genitores, já que comprovadamente o compartilhamento entre esses no cuidado infanto-juvenil é fator essencial para o seu pleno desenvolvimento. Acrescentou que o período de isolamento não tem previsão para encerrar e que não pode convalidar o distanciamento entre o pai e a filha por tempo indeterminado. Que o genitor também tem o dever de cuidado com a menina, viabilizando que a genitora tenha tempo para compras que se faz necessário, de modo que o conforto da mãe não pode se sobrepor ao direito da preservação do vínculo da pessoa em seu desenvolvimento. Asseverou ainda que o distanciamento da família paterna pode gerar angústia e que a custódia da filha, apenas um dos genitores, pode gerar um ônus que resulte em desatenção por exaustão e limitação da realização existencial materna que sofre por privação. Ou seja, além de prejudicar o pai, né, nessa situação que ele se encontra, né, de estar privado de conviver com sua filha, ainda que a mãe, né, nessa situação também vai se tornar exausta, porque o direito de cuidar dos seus filhos é de ambas as partes, entendeu? Então, assim, ambos possuem a mesma responsabilidade. E aqui a gente está discutindo o direito dos dois e o direito da criança. Então, assim, não cabe a gente, né, dentro dessa pauta, destacar problemas de terceiros, sendo, por exemplo, da avó que reside com a mãe e com a criança. Então, assim, é uma coisa isolada. Até porque, em questão de ser deferido e realmente entendido que deve haver,
né, a preservação da guarda unilateral nesse período, somente em alguns julgados, né, também, que se encontram em consolidação nesse período, que a suspensão temporária somente vem acontecer em virtude de doenças respiratórias de ambas as partes aqui que estão litigando, ou da criança, ou se o genitor, alguns dos genitores não cumprir as orientações e colocando em risco eminente a criança, tanto a criança como ambas as partes. E não é o que a gente vê aqui nesse caso. O que a gente vê aqui nesse caso é que ambas as partes cumprem as orientações, né, que estão sendo seguidas nesse período e que o pai, em momento nenhum, quer negar, compartilhar a guarda, né? Ele quer só restabelecer o direito dos dois, de ambas as partes. Então, assim, acaba que está sendo uma medida completamente desproporcional. Posso reformular agora? Pode. Tá. Quanto ao apresentado pela advogada do autor, a gente tem a mesma justificativa apresentada anteriormente, que está acostada nos autos com fotos e vídeos, que o autor não cumpre as normas da OMS, nem em seu ambiente de trabalho, devido à grande quantidade de pacientes, e nem em sua vida pessoal, quando ele frequenta bares e baladas, que está devidamente fotografado e acostado nos autos. Então, é de forma até benéfica à criança que esse pai se mantenha afastado, pelo menos durante o período da pandemia. Então, não é um pedido de afastamento do pai, este vai ter contato virtual e completo com a criança todos os dias, em horários determinados, como eu disse anteriormente. E esse contato vai ser mantido. O que a gente vai usar é o isolamento social, que é uma medida proposta pela OMS, que já teve comprovação de benefícios para usando contra a contaminação do Covid-19. Então, esse pai vai sim ter acesso à criança, isso de forma virtual, devido ao isolamento. A mãe não vai deixar de cumprir as exigências que o juiz propuser, mas, em contrapartida, essa guarda unilateral seria de forma provisória até o fim da pandemia, ou até pelo menos as coisas começarem a tomar um rumo melhor, enquanto a guarda compartilhada, nesse caso, durante esse período, que é uma situação atípica, vai afetar não só a criança, como a família da mãe, que também é a família da criança, e isso deve ser levado em consideração pelo próprio artigo da guarda compartilhada pela Vossa Excelência, devido ao caso estar sendo apresentado somente em detrimento, em razão da criança. Então, o que for melhor para a criança deve ser respeitado. A mãe está aqui para buscar os direitos da filha, que ela possui medo da filha possuir a doença, de ser contaminada de alguma forma. Então, nós estamos aqui pela Bianca Bonfim Souza. Então, o que deve ser respeitado é o que for mais benéfico a ela, e não a um convívio social que seria um mero capricho, já que o pai não tem respeitado as normas da OMS, nem em ambiente de trabalho, nem na sua vida pessoal, como dispõem os documentos apresentados. Bom, em conclusão, é fato, sim, que o convívio familiar é imprescindível e fundamental para o desenvolvimento do menor. Assim, não podemos utilizar o argumento da pandemia de forma isolada para suspender o convívio com ambos os genitores. Devemos, sim, comprovar algum risco iminente, complicações, ou se ele for do grupo, se a avó, então, for do grupo de risco, ou de desatendimento às normas de isolamento social. Em destaque, deve haver observância ao princípio do melhor
interesse da criança, a fim de dar continuidade aos laços afetivos, havendo a devida proteção ao núcleo familiar. Um exemplo disso pode ser dado por uma decisão no Poder Judiciário de Mato Grosso, Tribunal de Justiça. Agravante Grace Kelly Silva dos Santos, agravado Anderson Ferreira da Silva, era uma ação de modificação de guarda, com o não conhecimento por ausência dos requisitos elencados no artigo 1016 do Código Processual Civil. A arguição infundada preliminar a arguição infundada familiar rejeitada acordo pela guarda compartilhada, alteração para a mobilidade unilateral, manutenção dos filhos com agravado durante a pandemia do Covid-19, risco de contaminação do trabalho pelo agravante, não comprovação, decisão reformada. Não se justifica privar a agravante de ver os filhos durante a pandemia do coronavírus pelo simples fato. Portanto, não se justifica privar a agravante de ver os filhos durante a pandemia do coronavírus pelo simples fato de trabalhar em hospital, se não demonstrado que, em razão da atividade que exerce, os exponha ao risco de contrair a doença, até porque não há data prevista e nem muito menos definida para que essa situação termine. Diante disso, impõe-se a manutenção da guarda compartilhada, acordada judicialmente na ação de divórcio. Excelência, Eu acho isso um absurdo. Eu gostaria de me pronunciar. Ainda tá gravando? Não tinha que a mãe falar, o pai falar alguma coisa? Excelência, deixa eu me pronunciar. Eu só digo uma coisa. Ei, Se essa mãe